se sabemos, como sabemos, as redes sociais, se sabemos, como sabemos que há a crise do... Como é que a gente pode dizer? Tem as redes sociais, mas tem a crise também da vida moderna, ou de nunca pararmos e tudo mais. Como trabalhar isso? Como tentar minimizar isso de alguma forma no dia a dia? Porque talvez a resposta parta da gente mesmo, né? Bem, eu não sou especialista nem em psicologia, nem em psicanálise, sou um psicanalizando e não psicanalista. Tenho um profundo interesse, um profundo prazer na leitura de Freud e Lacan, que me amparam muito nas minhas referências acadêmicas, e reforçando o que com muito mais propriedade Maria Homem falou, o pai é a noção lacaniana de limite. E limite não significa bater em filho, e não significa um homem também. A figura do pai não significa necessariamente ou apenas um homem. O que observo como professor durante muitos anos de ensino médio fundamental e hoje, nos últimos 25, só universitário, é, em primeiro lugar, um defeito atual de visão de profissionais da saúde mental, que é a medicalização do comportamento humano. Não gostei da aula, não consigo prestar atenção, toma Ritalina. Nem todo mundo que não presta atenção tem déficit de atenção. Pode ser porque a aula seja chata mesmo. E não é um déficit de atenção, mas é uma pessoa que dialoga com o seu próprio gosto e seu desejo. Então, pode ser que não prestar atenção seja sinal de que ela está saudável. E se ela prestasse atenção naquela explicação sobre mitocôndria ou capitania hereditária, então ela deveria ser submetida a um tratamento de eletrochoque, alguma coisa, para provocar, brincando, claro, o eletrochoque está voltando à moda, né? Para brincar, é verdade, para mim eu espanto. Então, nem todo mundo que está triste é deprimido. Distinguir entre tristeza com causa objetiva e direta, perdi minha mãe, estou deprimido. Bom, se você não estivesse triste, teríamos um bom tema para debater. Tristeza com causa e com duração define, de novo, a dimensão trágica da existência. Então, a medicalização é aquilo que nós sabemos desde o fim do século XIX, que a condição para a existência da mulher histérica é a pesquisa do Dr. Charcot. Ou seja, desaparecendo o Dr. Charcot, desaparece a mulher histérica. Porque quem provocava a histeria era o pesquisador. Como quem provoca a pressão alta é o jaleco do médico e o esfigmanômetro. Ou seja, eu vejo o médico para medir a pressão dispara, porque eu vou ter pressão alta. Distinguir o que é um sintoma biológico de uma percepção propriamente cultural e distinguir que nem tudo deve ser medicalizado é fundamental. Como professores, como pais, em relação a nós mesmos e aos outros, não estabelecer que a perfeição seja o objetivo, mas que a felicidade seja o objetivo, entrando em primeiro lugar na USP ou não fazendo faculdade. Ou seja, que a perfeição é o objetivo. Há um filme com Marcelo Mastroianni chamado Estamos Todos Bem, no qual ele acaba, ao visitar os filhos adultos, descobrindo que a melhor coisa para ser pai é não ter altíssimas expectativas com os filhos para que os filhos possam ser o que eles são, e não o que os pais gostariam de corrigir na sua biografia com aquilo que os filhos são. Meu filho vai falar inglês sem sotaque. Então, eu sempre pergunto isso, porque ele vai se tornar espião nos Estados Unidos, é fundamental que ele tire o sotaque, porque sua função será de espionagem, governo brasileiro, porque, para mim, o bom inglês é aquele que faz você se comunicar, que faz você ler, escrever e entender o que é dito. Seu sotaque, como dizia minha avó alemã, é sinal de que eu falo uma língua a mais do que você. O sotaque é, em geral, um charme extra. Então, todas essas questões são questões de expor a alguém a possibilidade do fracasso, não incentivar nas crianças, alunos, falsas expectativas de excelência, não dizer a qualquer bobagem que é genial e a qualquer rabisco que aquilo supera toda a tradição da arte ocidental, sem entrar no discurso oposto que está contido no livro O Grito de Guerra da Mãe Tigre, no qual uma mãe de origem de Taiwan, nos Estados Unidos, educa os filhos em um sistema no qual a criança entrega um cartão de Dia das Mães, e como só ia acontecer, um cartão medonho, com rabiscos medonhos, para ser colocado no refrigerador, e ela diz, não, isso aqui tem pouco trabalho, refaça que eu mereço mais do que esse cartão. Então, não chegar nesse ponto do estabelecimento de um limite de tal ordem em que a criança se interessa por tocar piano e ela imagina já uma carreira com recitais no Carnegie Hall, ou seja, que você possa trabalhar com a hipótese do prazer e não apenas com a hipótese da excelência.
Então, essas são questões para serem estimuladas em alunos e redescoberta de que padrão de excelência pode existir se for acompanhado de um projeto de felicidade, tema um pouco fora de moda, mas que corresponde não mais, como foi dito no início, pela Maria Homem, não mais pelo desejo do outro, mas pelo meu desejo. Eu já dei aula há muitos anos preparando alunos para o vestibular e um dos meus alunos estava se preparando para a medicina desde a então 5ª série. Na 5ª série foi decidido que, por ter pai e avô médico, o caminho dele deveria repetir a idade moderna e medieval. A profissão do pai determina a profissão do filho. O grande drama, já indicado por todos os analistas, Marcuse, que foi o Sartre, é esse medo à liberdade. Eu agora posso escolher marido e mulher. Eu agora posso escolher a profissão. Então, vou criar uma outra expectativa. Bem, esse menino preparado desde a infância para ser médico, de fato, entrou na medicina, porque ele tinha professores particulares assim que ele saía da escola para prepará-lo. Ele entrou com grande destaque em várias faculdades de medicina. E, como era óbvio supor, e eu o acompanhei, ele desistiu do curso na metade. Ele é artista plástico hoje, não? E eu fico feliz que tenha dado tempo para que ele não cumpra aquilo que Thoreau falou no final dos anos de cabana dele em Walden, que ele foi para a cabana isolado na terra que era de Emerson, para que ao final da vida ele não descobrisse que a vida tinha sido inútil. Ele queria o tutano da vida e não a roupa da vida. Então ele diz isso em 1854, que ele não queria completar a vida se não houvesse a chance de ele saber se ela valeu a pena pelos critérios dele. Por isso ele se isolou vários anos em uma cabana, sendo pioneiro da sustentabilidade ecológica, que é o belíssimo texto de Walden, Os Tanos da Cabana, e a sua desobediência civil, que é de 1866. Ou seja, todas essas propostas são ideias de que nós precisamos agora, nas brumas desta floresta de desejos, identificar o que é um desejo recalcado dos pais, ou dos professores, ou das escolas, ou da universidade, que querem realizar em mim aquela dor que trouxeram no passado. Isso é um desastre. E aí, seguindo Marcelo Mastroianni, desejar que os filhos sejam comuns é o maior desejo de felicidade para os filhos, que eles sejam absolutamente comuns e que não precisem acrescentar potássio a tudo, kkkk, permanentemente. Não precisem achar graça em tudo, nem seja extraordinário com absolutamente tudo. Eu concordo com o filme, com Lacan, com Maria Homem, de que realmente existe um excesso de demanda e essa demanda cria padrões inalcançáveis e, de vez em quando, se mostra alguém, como se eu dissesse a um jogador da várzea, jogue futebol no campinho da Zona Leste, porque Neymar é milionário. Logo, todos que jogarem futebol necessariamente serão milionários. Nem todos. Felizmente, nem todos. Muito obrigado.